Recebam com muita honra e alegria no Seminário de Verão Rema 2023 os professores Cal Xande Chianca, pastor-presidente do Verbo da Vida Campo Grande, Rio de Janeiro, ministro conferencista que toca também na unção profética e apostólica, professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema das Matérias, Fruto do Espírito, Família Cristã, entre outras. Professor da Escola Verbo da Vida Europa e África. Bruno César, ministro da Palavra, professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema das Matérias, Como Ser Guiado no Espírito, Escatologia, entre outras. Tânia Mara, ministra da Palavra, professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema das Matérias, Vida de Oração e Autoridade do Crente. Areta Aguiar, ministra de Música, ministra da Palavra, professora do Centro de Treinamento Bíblico das Matérias Vida de Louvor, Ministério Prático, entre outras. Professora bilíngue Rema no Brasil e no Chile. Marcela Chianca, vice-presidente do Verbo da Vida Campo Grande, Rio de Janeiro, tocando na unção de ensino e profecia. Ministra da Palavra e conferencista especialista em mulheres. Professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, Manifestações do Espírito e Doutrinas Básicas. Diretora do Centro de Treinamento Bíblico Rema, Campo Grande, Rio de Janeiro. Serão dias poderosos de ensino, onde seremos inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Você não repara se eu fico rindo, mas é porque diante do meu Pai, até a tristeza vai ter que saltar de alegria. Não há como resistir, queridos, a essa presença. Manifesta através das nossas vidas. Porque, queridos, quando as pessoas elas estão com seu devocional enfraquecido, elas demonstram isso muitas vezes no seu semblante. Elas não têm alegria, elas não têm luz. Mas quando a gente está com o nosso devocional fortalecido, oh meu Deus, como é fácil se alegrar. Como é fácil, queridos, como é fácil. E sabe, eu gosto dessa matéria. E não pense que essa matéria é algo simples, não. Essa matéria ela é bem extensiva. Ela tem muitos pontos, não é, de aprendizado. Nós falamos nessa matéria sobre vários tipos de orações. E às vezes as pessoas elas pensam que oração é tudo a mesma coisa. Qualquer oração serve, qualquer oração funciona. Mas não é assim que a palavra de Deus fala. Em Efésios 6,18 fala sobre isso. Orem com todo tipo de oração. Então, há vários tipos de orações e nós não vamos pontuar isso aqui nessa noite, porque é bem grande, mas eu quero me concentrar nessa noite no relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, com aquele que nos viu ainda informe no nosso ventre, queridos. É esse que precisa, sabe, ter a primazia na nossa vida. É esse que a gente precisa dar lugar, porque nós estamos vivendo uma vida muito agitada, queridos. E outro dia eu estava meditando e falando com o Pai, eu falava, Senhor, por que as pessoas, elas vivem assim, desse jeito? E Ele falou, a vida cotidiana tem me separado do meu povo. Mas, queridos, são coisas lícitas, precisa trabalhar, precisa estudar, sim, precisa cuidar da casa, da família, dos filhos, sim, mas são coisas muitas vezes lícitas que nos tiram da comunhão. Ah, hoje não dá. Hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que levar o menino na escola, hoje eu tenho que levar o menino no médico, hoje eu tenho que fazer... Não, mais tarde eu vou orar, mais tarde. Queridos, esse mais tarde não acontece. Porque passa um dia, passa dois, e nós sempre temos desculpas para não nos relacionarmos com Deus. Agora eu pergunto para você, você não se relaciona com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com familiar? Você não se relaciona com ele? Porque se não há relacionamento dentro de uma casa, queridos, não há vida.
Como pode haver vida sem diálogo, sem relacionamento? Um casal precisa de intimidade. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Mas Ele habita dentro de nós? Sim. Mas muitas vezes essa presença é esquecida. Ela é colocada de lado. A gente não sente fome de Deus. A gente sente assim quando a gente está no culto. Aqui, olha o louvor, olha a unção, está muito bom. Mas volta para casa, continua tudo a mesma coisa. Porque, queridos, a sua vida no público não vale nada. O que vale é a sua vida no secreto. Aí sim vai se refletir naquilo que você faz aqui. Porque não adianta, queridos, eu vim para cá e falar palavras bonitas para vocês, não. Se eu não vivo nada do que eu falo. Eu estou falando o que eu já vivi, o que eu vivo e o que eu ainda passo. Desafios muitas vezes se levantam para que eu tenha o meu tempo de oração. Mas eu não abro mão. O problema é que, mas eu já acordo 5 horas da manhã para trabalhar. E Deus entende, Deus tem que entender, não é? O problema nosso é assim, o problema não é nosso, o problema é de Deus. Ele é que tem que entender os meus problemas. Não é eu que tenho que entender os meus problemas e entender que eu preciso do Senhor. Eu preciso da vida de Deus em operação na minha vida. E como isso vai acontecer se não houver relacionamento? Não tem como acontecer, queridos. Nossas orações vão ser ineficazes, não vão ter respostas, porque a gente lê a palavra, a gente eu quero estudar, eu quero conhecer a palavra, eu quero... Tudo tem o seu lugar. Não estou dizendo que você não precisa ler e você não precisa da palavra, você precisa sim. Entenda o que eu estou falando. Mas, queridos, a palavra e a comunhão andam juntos. Não adianta você ter o conhecimento da palavra, mas o verbo vivo ficar de lado. Como aquele que criou a palavra, você não tem conhecimento e nem contato com ele. Então é importante. Deus está interessado, queridos, em cada área da nossa vida. Está interessado, basta que a gente se envolva num relacionamento com ele. Porque com certeza, ele está interessado na área da nossa vida, em todas as áreas. Mas se a gente se envolver num relacionamento com ele, nós vamos desfrutar disso a cada dia. Sabe? Naquelas decisões que muitas vezes são difíceis e que a gente não sabe o que fazer. Mas por causa do nosso relacionamento, Pai, o que eu faço nessa situação? Muitas vezes, outro dia eu tive essa experiência na estrada. Meu esposo falou algo comigo, aí eu falei para ele, amor, só um instantinho, espera só um instantinho. E aí eu ali mesmo, no meu coração, falei, Senhor, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Aí eu falei, amor, vamos fazer isso aqui. É isso aqui que a gente vai fazer. E deu certo, queridos. Porque eu esperei aquele momento de sentir aquela paz e a direção de Deus para aquilo que eu precisava fazer. Então, é necessário. Mas isso só acontece com uma vida de comunhão. Você não vai receber instruções da parte de Deus se você não tiver relacionamento com Ele. Amém? Abre aí em Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 15. Nós vamos ver isso na vida de Jesus. Cada milagre na vida de Jesus foi fruto do tempo que Ele passou orando. E com certeza isso também vai acontecer na nossa vida. Lucas 5, 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E na NVT ele fala assim, ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Então, nós vamos perceber aqui em Marcos também 1:32, abre aí rapidinho,
Marcos 1,32 fala: ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos, possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então Jesus se retirava para lugares isolados para orar. Jesus ia para lugares solitários para orar. E você vê que a multidão estava atrás dele. A multidão entendia que naquele homem ali ia encontrar a cura. Então a multidão queria tocar em Jesus. A multidão queria estar com Jesus. Mas Jesus deu prioridade a estar com o Pai do que estar ali no meio da multidão. Ministério é muito importante, queridos. O chamado de Deus, cada um tem e é muito importante. Mas não substitua isso pelo seu relacionamento com Deus. Eu estou lendo um livro que o autor, Luciano Subirá, ele fala que muitos ministérios estão se perdendo e se dissolvendo. Porque as pessoas inverteram. Elas se envolvem no trabalho e é lícito se envolver, trabalhar no reino, servir ao reino, buscar o reino em primeiro lugar. Isso tem o seu lugar e é lícito. Nós devemos sim trabalhar no reino. Mas, queridos, não devemos substituir o nosso lugar de oração, o nosso lugar de comunhão. E muitas vezes, porque eu vim trabalhar na igreja, eu estou na diaconia trabalhando, então aquilo ali... Não, essa semana eu não vou orar, porque essa semana eu tive muito trabalho na igreja, então já foi suficiente. Não é suficiente. O seu trabalho não é suficiente com o seu envolvimento no relacionamento com Deus. Não inverta isso, queridos. Não inverta, porque o seu trabalho na igreja local, ou seja lá em qual lugar que for, seu trabalho para o reino, precisa da sua comunhão, porque muitas vezes vão passar pessoas que precisam de oração, e se a gente não souber observar isso, e não souber o caminho, a direção que o Espírito Santo está nos dando, as pessoas vão passar, vão embora, e vão continuar a sua vida de qualquer jeito, porque passaram por nós, e nós não oramos, e nós não percebemos. Eu vejo que você está com algum problema, você está triste. Deus está me mostrando isso. Mas isso é fruto do seu relacionamento. Deus vai colocar pessoas na sua frente, vai colocar pessoas que você vai orar, e você vai ver a vida delas sendo transformadas. Mas isso é resultado do seu lugar de oração. E pessoas vão ser tocadas, queridos, por causa da sua oração. E também pessoas que até não aceitam a sua oração. Elas não aceitam ali, diante de você, a sua oração. Mas quando você dobra teu joelho no seu quarto, não há ninguém que possa impedir a sua oração, queridos. Então, Jesus, ele tinha essa vida de relacionamento com o Pai. E ele entendia que sem essa direção, ele não podia fazer nada, porque ele seguia as orientações do Pai, ele demonstrou as obras de amor do Pai, através das suas ações, através daquilo que ele fazia, mas isso tudo vinha do relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele deixava as multidões para ir para o lugar isolado para orar. Ele priorizava o seu relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente não prioriza esse relacionamento por muito pouco. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade, queridos. Porque você não vai ter seu sucesso na sua vida no cumprimento dos planos e dos propósitos que Deus tem para você, se você não tiver uma vida de oração. Você vai viver uma vida frustrada. Você vai viver uma vida, poxa, todo mundo faz alguma coisa, só eu que não faço nada. Porque eu não tenho relacionamento com Deus. E eu não posso cumprir aquilo que Ele tem para mim aqui na terra. Porque para cumprir, eu preciso seguir as orientações que Ele tem para mim. Abra agora em Lucas 10:41. Aleluia. Obrigada, Senhor. E olha que maravilha, queridos, há uma declaração que eu gosto muito, que diz assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando oramos.
Quando oramos, nós não temos reservas diante de Deus. Você pode chorar, você pode rir, você pode, se rasgar diante do seu Pai, porque Ele te conhece mais do que ninguém, mais do que até seu próprio cônjuge, do que seu pai, da sua mãe, seu irmão. Ele te conhece, Ele me conhece. Então você pode estar diante dEle sem reservas, querido, sem medo, porque hoje nós somos filhos, justificados pelo sangue do Cordeiro, temos livre acesso ao Pai. Então, queridos, o acesso já foi aberto. Não há reservas, não há mais barreiras para que eu possa me derramar diante do Senhor. Chorar sim, se for necessário, mas o choro tem que durar uma noite, porque a alegria tem que vir pela manhã, por causa da presença. A presença te fortalece, a presença traz alegria para você, queridos. E mesmo em meio a tribulações e circunstâncias que se levantem, você vai rir. Mas sabe por que você vai rir? Porque o diabo é mentiroso e tudo que Deus falou na sua e na minha vida vai acontecer. Então não adianta, diabo perdeu, chegou atrasado, porque eu sei aquilo que meu pai me prometeu. Eu sei quem tenho crido. Aleluia. Sabe, quando a palavra habita ricamente em nós, queridos, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então por isso que é necessário estar essa conjunção de conhecimento da palavra e comunhão. Eu falei Lucas, 10, versículo 41. Eu não abri aqui, só um instantinho. Lucas 10. Eu gosto muito dessa passagem, que é um relato, da visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. Eu só vou ler 41 e o 42, ele fala assim: respondeu o Senhor. A Marta, ela estava ocupada, não é? Aqui no 40 ele fala: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando dele, de Jesus, ela perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria resolveu estar aos pés de Jesus. Resolveu estar recebendo direto do Mestre. Mas Marta, ela estava fazendo o que era lícito, porque ela queria receber bem Jesus. E é lícito, é o que eu falei, é lícito. Ela estava preparando um banquete para Jesus e está tudo bem. Só que ela não entendeu que havia algo melhor, havia uma parte melhor, e que essa não ia ser tirada dela, que é estar aos pés de Jesus, recebendo instruções dele, tendo comunhão com ele, recebendo direto do trono. E muitas vezes, queridos, nós estamos substituindo essas coisas que são até lícitas pela presença, pela comunhão. Então, vamos priorizar, vamos fazer uma força, queridos, porque às vezes é necessário fazer força. É necessário, queridos, porque coisas vão acontecer. A tua mente vai começar a falar quando você começar a orar. A mente vai falar: olha, tem aquela conta para pagar. Olha, você tem isso para resolver. Agora, você não vai ter tempo de orar agora. A mente quer falar, porque a mente ela ainda recebe influências do diabo, queridos. É por isso que é necessário renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Porque quando ele vier, não, diabo. Eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Agora eu vou me aquietar aos pés dEle. Agora é a hora de eu estar aos pés dEle, recebendo as instruções do meu Pai. Cala a tua boca agora, porque agora eu vou desfrutar da presença do meu Pai. Porque a ansiedade, a inquietação, ela vem. E naquele momento que você começa a orar, você fica pensando, a tua mente fica pensando naquilo. Aquela conta para pagar. Aí eu tenho que sair, eu tenho horário. Eu tenho que fazer um almoço. As mulheres, então, não é? Mas a gente tem que calar a voz externas, queridos. Porque Jesus, ele fez isso. Por que ele se retirava para lugares isolados?
porque a multidão atrapalhava ele de receber do Pai. No meio do tumulto, no meio da multidão, muitas vezes a gente não vai discernir a voz certa. E muitas vozes podem se levantar. E a gente até achar que é Deus que está falando, mas não é. Então, quando você se retira para esse lugar isolado, quando você se retira e sai daquele ambiente de confusão, você recebe iluminação, você recebe clareza, você recebe refrigério, conforto, aleluia! E como é maravilhoso isso, queridos. Então, o que é oração? A oração, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. É um diálogo, é uma conversa. E ela é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele, onde o crente aprofunda sua comunhão com o Pai. Então, oração é comunhão, é intimidade, é desfrutar da presença de Deus, queridos. É ter encontros com Deus. Muitas vezes coisas acontecem naquele lugar de comunhão que tua mente dá uma pirada. Meu Deus, mas já aconteceu isso comigo. Deus está orando ali e eu fazer coisa, eu começar a pular, e eu começar a dançar lá na presença do Senhor. E coisas, eu sei que naquele momento coisas estavam sendo destravadas. Então por quê? Porque a gente não pode ter reservas diante do Senhor. Amém? Aleluia. Então, oração é um estilo de vida. E a Bíblia ordena isso. Orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, você não precisa abrir lá, ele fala orai sem cessar. Isso é a versão Almeida. Mas na versão NVI ele fala orem continuamente. Na NVT fala nunca deixem de orar. Na ampliada ele fala sejam incessantes na oração. No livro de Colossenses 4,2 fala perseverai na oração. 1 Pedro 4,7 fala, sejam disciplinados em suas orações, na NVT. E Jesus, ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca desistir. Por que Jesus, ele falou isso? Que a gente deve orar sempre, nunca esmorecer, nunca desanimar? Porque acontece, não é? Da gente esmorecer, da gente desanimar, da gente desistir da vida de oração. Por isso que aqui ele fala, ore sem cessar, orem continuamente, não deixem de orar, sejam incessantes na oração, sejam disciplinados na vida de oração. Porque pode acontecer de você esmorecer, de você desistir de orar, de você não ter perseverança na sua oração. E queridos, para você alcançar aquilo que você quer, você precisa ter perseverança. Aliás, a perseverança é a voz da fé. Se você não tiver perseverança, você não alcança em Deus aquilo que você tem declarado. A oração, ela precisa ser embasada nos princípios bíblicos. Se eu não oro aquilo que está escrito e estabelecido na sua palavra, muitas vezes eu não vou ter o resultado dessa oração por causa disso. Então, eu elevo a minha oração a Deus, pela palavra que está escrita. Eu falo, Senhor, eu creio, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma me alcançará, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E essa palavra sobe ao trono, mas ela não volta vazia, ela se cumpre. Então eu oro a palavra. Oração é orar os princípios da palavra de Deus, e nós já temos o sim pelas promessas daquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Ele disse que nós teríamos provisão, Ele disse que nós teríamos nossas necessidades supridas, Ele falou que nós somos curados. Então eu tomo posse daquilo que já está escrito. Eu sou curado, eu sou suprido, né? Podem vir 1000 contra mim, podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos vão sair da minha presença. Então, se houver perseguição, vai ter que sair, porque a Bíblia fala que pode vir por um caminho, mas vai ter que sair por outro. Então, eu declaro a palavra.
Ah, você não sabe o que está acontecendo comigo, meu patrão. O coração do rei está na mão do Senhor. E Deus inclina para onde Ele quer. Então eu oro: Pai, eu creio, eu sou teu filho. Eu não aceito essa afronta do inimigo. Inclina o coração desse homem a meu favor, Pai, em nome de Jesus. Porque eu tenho trabalhado com dignidade, com fidelidade, com honestidade, Pai. Se cumpra a tua palavra na minha vida. Porque também não queira ser um trabalhador desonesto, que só vive chegando atrasado e quer resultados. Desculpa aí, que eu tenho essa veia de exortação, que os alunos que sabem como é que de vez em quando eu dou um... Não é, passo a mãozinha assim, de leve. Mas por quê, queridos? Não é certo, se procederes bem, que você vai ter o resultado? Então por que a gente quer fazer o errado e colher o certo? Não tem como. A semente que você colhe é na proporção daquilo que você semeia. Então, se eu semeio coisas boas, o certo eu vou colher também disso. A semente em todas as áreas da nossa vida, queridos, não é só em questão de dinheiro, mas em questão de atitudes, em questão de palavras. Se eu semeio o amor, eu vou colher o amor. Se eu semeio o sorriso, a gentileza, a educação, eu vou colher isso. E por mais que aconteçam diferente, porque pode acontecer, eu vou permanecer semeando o certo. Porque quantas oportunidades se levantam para a gente ser grosseiro, mas filho de Deus não pode ser assim. Filho de Deus tem que andar em amor, queridos. É a coisa mais horrível que eu já assisti, é filho de Deus ser grosseiro. Não sabe andar em amor. Não sabe pagar o mal com o bem. Infelizmente. Então a oração envolve também princípios que nós precisamos obedecer. Se eu não ando nos princípios básicos para uma oração eficaz, eu não vou colher os resultados dessa oração. Se eu trato mal a minha esposa, se eu não tenho consideração com ela, se eu não amo ela como Cristo amou a igreja, como é que eu vou querer que as minhas orações sejam respondidas? Se eu tenho inclemência, se eu não perdoo porque Deus sabe o que aquela pessoa me fez. É, lindão, não perdoa mesmo não. Agora, o céu vai travar para você também. É simples assim. Qual é a oração do Pai Nosso, queridos? O que Jesus ensinou para os discípulos? Ele ensinou que a gente devia perdoar, como nós fomos perdoados. Então, a oração tem princípios, queridos, que nós precisamos cumprir esses princípios. Porque talvez seja isso também que você não está colhendo os resultados das suas orações, por conta de não cumprir os princípios. Amém? Então, nós falamos em Efésios 6,18, eu não vou ler com vocês, que a Bíblia fala sobre todo tipo de oração. Então existe a oração da fé, a oração da petição, existe a oração de consagração, existe a oração em línguas. São vários tipos de oração. E se você ainda não se matriculou no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, tá na hora. Porque você vai aprender todos os tipos de oração e para cada tipo de oração, uma determinada situação você vai usar. E talvez por isso também você não esteja colhendo os resultados da sua oração. Porque quando é uma oração da fé, você fala: se for da tua vontade, Senhor, faz isso na minha vida. Se for da tua vontade, se for da tua vontade. Isso não é oração da fé. Que a oração da fé, ela funciona onde a vontade de Deus é conhecida. E você não conhece a vontade de Deus quando você fala: se for da tua vontade. Então isso não é oração da fé. É tudo menos oração da fé. Simples assim, não é? A vontade de Deus não é conhecida? Você está numa situação que você não sabe o que fazer? Faça uma oração de consagração. Pai, eu não sei a tua vontade, mas eu me coloco à tua disposição para fazeres aquilo que tu queres fazer. A oração de Jesus no Getsêmani foi uma oração de consagração. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Oração de consagração. Então, você vai aprender no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Tudo isso e muito mais. Todas as outras
uma pontinha, não é, que você está recebendo aqui todas as quintas-feiras, querido. Não perca. Se você ainda está na dúvida, por que não se matriculou, está pensando, não pensa não. Se levanta e faz a sua matrícula, correndo, queridos. Porque não é o diabo que está falando, olha, o diabo, ele não quer que você tenha conhecimento. Então, porque quando o conhecimento chega, o engano sai. A mentira sai, queridos, a prisão sai e você é livre. E tudo que o diabo quer é que você não tenha o conhecimento da palavra. Então, faça a sua inscrição. Tenha, uma atitude de crer. Amém? 1 João 5,14. 1 João 5, versículo 14. Li errado. 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, abri errado, desculpa, abri em João, é 1 João 5,14. É que eu olhei o tempo aqui, passou tão rápido, meu Deus. Oh, meu Deus, esse tempo é contra nós. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, queridos, em João 16, 24 fala: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, Deus, Ele tem mais interesse em nos ouvir do que nós em falar com Ele. Ele quer nos ouvir. Na verdade, pedir é algo estabelecido por Deus. Pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, pois todo o que pede, recebe. Então, pedir é uma atitude de fé, queridos. Eu preciso pedir. Meu pai já sabe de tudo da minha vida, sabe, mas ele quer me ouvir. Ele quer me ouvir, porque Ele quer revelar, queridos, dar revelações, vislumbres do nosso futuro. Mas isso se dá na comunhão, no relacionamento, na intimidade. Amém? Vamos correr aqui, Jeremias 33, 3. Há muitos versículos que você vai ler depois, você pode meditar sobre o interesse de Deus em nos ouvir. Deus, Ele tem interesse de nos ouvir. Então Ele fala aqui em Jeremias 33, 3, deixa eu mudar aqui a versão. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu tenho que invocar ao Senhor, para Ele me anunciar as coisas grandiosas que Ele tem a meu respeito. No livro de Salmos, Salmos 17, no versículo 6, também ele vai falar: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então, queridos, invocar, clamar, isso fala de intensidade. Eu preciso invocar, eu preciso clamar, eu preciso pedir e Ele vai me responder. Porque aquele que está diante da face de Deus não fica sem resposta. Não fica. Então, é uma atitude minha, uma intensidade minha. Eu oro, eu invoco, eu clamo pelo Senhor e Ele vai me responder. E Jeremias também 29. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu gosto muito desse então. Sabendo que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito, eu vou invocar Ele, eu vou orar e Ele vai me ouvir, porque eu sei que Ele tem pensamentos de paz a meu respeito e não de mal. Então eu vou orar, eu vou invocar, eu vou clamar e Ele vai me ouvir. Aleluia!
porque é desejo dele me ouvir, é desejo dele me responder. Aleluia! Então, queridos, se ele fala, clama a mim, invoca-me, pede-me, ele está deixando bem claro que eu preciso orar, que eu preciso clamar, que eu preciso invocar ao Senhor. É algo que eu preciso fazer para que ele possa vir e operar em minha direção. Então é uma atitude não de Deus para comigo, mas minha para com Deus. Eu oro, eu invoco, eu clamo e eu sou ouvido. Então, queridos, fé é certeza. Eu tenho certeza que ele me ouve, porque quando eu oro em linha com a palavra, é certo que eu vou ter as respostas dos meus pedidos de oração. Porque ele vela pela palavra dele para cumpri-la. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, se está escrito, vai se cumprir. O que eu preciso fazer é não desistir. Lá no livro de Hebreus 10:35 fala que nós não devemos desistir, não abandonar a nossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Então eu não posso desistir, eu não posso abandonar, eu não posso retroceder na minha confiança para com Deus, porque ela tem um grande galardão. Meu Deus, como a gente vê, sabe, tantas coisas na palavra que dizem só bem, só coisas boas a nosso respeito. Ele quer me responder, ele quer me retribuir, ele quer me recompensar. Existe uma recompensa para aquele que está no lugar secreto. Existe uma recompensa para aquele que separa o seu tempo para Deus. E existe um galardão para aquele que não desiste. Então, queridos, é uma atitude nossa em perseverar, em ouvir, em seguir os princípios da palavra. Nós temos 10 minutos, que passou muito rápido. Mas, queridos, que nós entendemos nessa noite que é uma alegria estar na presença do Senhor. E se você não tem desfrutado disso, está na hora de você desfrutar. Está na hora de você desfrutar da alegria do Senhor, que é a sua força. É na alegria do Senhor que nós somos fortalecidos, que nós somos levantados, que nós somos erguidos. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia! Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. O Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma escola bíblica de caráter interdenominacional, que já formou mais de 50 mil alunos ao redor do mundo, visa capacitar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho pregado por Jesus Cristo. O Rema possui uma grade curricular rica e equilibrada, com doutrinas bíblicas essenciais para a prática da vida cristã. A escola foi fundada pelo reverendo Kenneth Hagin em 1974, nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil através dos missionários Apóstolo Bud e Jan Wright. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Matrículas abertas.